o senador e pré-candidato à presidência pelo PL, filho de Jair, Flávio Bolsonaro, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e fazendo um apelo para que os dois caminhem juntos na missão de defender o Brasil. Nesse pronunciamento, Flávio afirmou que os desentendimentos entre ambos acabaram sendo explorados por adversários políticos e disse que o momento exige união da direita. Acompanhe. É senso comum que o nosso Brasil não suporta mais 4 anos de PT e que alguém que já teve 3 mandatos para fazer e não fez, não merece um 4º mandato, porque é óbvio que ele não vai fazer de novo. Mas para a gente libertar o Brasil e levar prosperidade para a nossa nação, é preciso que todos entrem em campo e me ajudem. Então eu quero mais uma vez me dirigir a Michele. Todos nós reconhecemos o grande trabalho que ela fez no PL Mulher, percorreu o Brasil inteiro por uma causa, valorizando e inspirando milhares de mulheres a ingressarem na vida pública e também o seu trabalho para ajudar as pessoas com doenças raras e os surdos. Com a covardia que fizeram com meu pai, ela tem a responsabilidade de cuidar dele no dia a dia. Todo mundo sabe que hoje, até nós, os filhos, a gente está proibido de ver o próprio pai, o que aumenta ainda mais a importância dela e ela precisa ser reconhecida e respeitada também por isso. O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e, mais uma vez, peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. Também faço o pedido aqui à nossa militância, para a gente olhar para frente nesse momento. Vamos focar no objetivo principal, que é resgatar o nosso Brasil, como já disse Jair Bolsonaro em outras oportunidades. Não vamos transformar essa situação em mais motivos de ataques que podem e serão explorados contra nós mesmos. Vamos evitar qualquer divisão. O momento exige união. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença. Então, Michele, renova aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro. É isso. Após esse novo pedido de desculpas, Michele respondeu em vídeo também, aceitando o pedido do senador. Ela afirmou que todos cometem erros, elogiou a iniciativa de Flávio de reconhecer o desgaste e o convidou para sentar e conversar. Acompanhe também. Flávio, eu assisti o seu vídeo e recebi as suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade. Você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano, e o seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor e poucos homens teriam coragem de fazer isso. O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil. Tá aí, então, a gente já encerrou a nossa enquete aqui no chat com relação às tarifas dos Estados Unidos e já soltamos uma com relação a esse tema de agora, que é justamente a pergunta que eu passo para Bianca Palharim. As desculpas de Flávio e Michele devem selar a união da direita, não mudar o cenário, ou ainda é cedo para avaliar? Hoje, inclusive, vai sair uma pesquisa, do Datafolha. Tá alguns números já circulando. Eu sei que temos que tomar cuidado com essas pesquisas. Também elas não apontam exatamente sempre o que é o resultado, mas é também apenas para a gente poder acompanhar, também saber o que está sendo dito na grande imprensa, nessa velha imprensa carcomida, como diz a Ana Paula Henkel. E é importante também ver, porque essa briga, essa coisa que aconteceu aí entre Flávio e Michele, isso se deu aí no meio de um furacão, essa coisa do tarifaço. A coisa também, de o Flávio ter ido para os Estados Unidos para, inclusive, argumentar, falar a favor do Brasil, para evitar que as tarifas acontecessem. E apesar da inércia, da paralisação total do governo Lula e de não ter feito mesmo algo efetivo para proteger o Brasil, já que os Estados Unidos
vão proteger o quê? Os Estados Unidos. O nosso papel, o Brasil tinha esse papel de defender a economia, os empregos, fazer negociações, mas não aconteceu. Então, é engraçado e é irônico até, porque esse mesmo governo que não fez nada está se beneficiando e muito do próprio tarifaço, porque está direcionando toda essa culpa, a responsabilidade, está falando que foi por causa do Flávio, está também olhando para essa briga, para essa discussão aí, para essa questão familiar, que é também familiar, mas também política, e dizendo assim, eles não conseguem nem na própria família se entender como é que vai governar o Brasil. E os dados, né, eles apontam também como o Lula se destacando, crescendo nas pesquisas, justamente por causa dessa confusão. E recentemente a gente tinha até falado sobre isso e eu comentei que eu torcia para que isso acontecesse, porque enquanto não acontecesse, todo esse holofote ia acabar sendo direcionado para uma discussão, para uma briga, ai, falou isso, falou aquilo, ai, parou de seguir. Tem esse papo, gente, parou de seguir no Twitter, sei lá, no Instagram, uma coisa assim. Então, quer dizer, isso é assunto, é disso que a gente tinha que estar falando, sabe? Se a Michelle parou ou não de seguir o Flávio Bolsonaro. Era disso que tinha que estar falando ou de todo o resto. Isso acaba servindo como essa cortina de fumaça. Acaba dispersando a atenção das pessoas. Então, quem sai perdendo é o Brasil. Porque uma narrativa, que quando é o Lula falando esse termo narrativa, significa mentira. Então, é uma mentira ganhando força. Essa mentira de que é pela soberania, não vamos nos curvar, não vamos nos dobrar. Somos brasileiros, né? O Brasil é dos brasileiros, todo esse papo aí furado. E enquanto a direita discute, briga, em vez de se unir, em vez de focar, porque aqui é foco. Precisamos de foco ou acaba perdendo aí a população de saber a verdade. Porque existe muito isso, a mídia ama uma cortina de fumaça. Quanto mais essa cortina ficar cegando as pessoas, mais tempo eles ganham. Mas uma narrativa falsa continua crescendo. E na última pesquisa, mostrou também, né, se deu aí sobre essas pesquisas que eu sei, temos um pezinho atrás, mas mostrou o quê? 51% da população, hein, gente, acredita na versão do Lula sobre as tarifas. É mole isso. E 30%, apenas 30%, acredita na versão do Flávio sobre as tarifas. Isso nessa pesquisa que foi ainda 10 dias atrás, né, da Quest. Falta ainda vermos como é que isso, né, agora vai acontecer. Só que a gente sabe também que essas pesquisas, elas são usadas eleitoralmente, assim, elas também são usadas para puxar para um dos lados e muitos vão dizer assim, puxa, então a maioria, quer ir na maioria, né? A pessoa que quer ir na maioria acaba prestando atenção nesse tipo de informação. E é preocupante, é bem preocupante, porque briga em família também acaba custando voto. A gente vê aqui isso como uma verdadeira prova do quanto as pessoas podem se dispersar. Sim, Geise, como vê a vida da direita daqui para frente nessa corrida eleitoral, nesse início de campanha, após esses 2 vídeos? Eu acho que essa campanha, na verdade ainda não estamos em campanha, né? Tá tudo ali só no pré. Acho que esse período de pré da campanha do Flávio Bolsonaro nos mostrou que é preciso sim fazer alguns ajustes em quais são as ideias que serão defendidas, ajustar principalmente o eixo dessa agenda política. A agenda política deve ser a do nosso lado. A gente precisa abandonar essa ideia de somente reagir à agenda política da esquerda e defender com mais afinco as nossas próprias ideias, o que a gente enxerga de concepção de projeto político conservador ou projeto político liberal, enfim, ou pelo menos ali um bem bolado dessas duas ideias. Partindo dessa premissa, eu enxergo como positiva aí essa reconciliação. Algumas pessoas até levantam, né, que talvez não seja uma reconciliação tão genuína, mas aí realmente entra no âmbito completamente privado. O que a gente precisa para a vida pública é sim de uma reconciliação, porque a Michelle Bolsonaro, ela tem sim essa parte de liderança
liderança com as mulheres evangélicas. O PL Mulher mostrou muito isso. Inclusive, é outra questão que se coloca agora, né? Se ela voltará à presidência do PL Mulher, a presidência nacional do PL Mulher, tendo em vista que o Valdemar Costa Neto havia extinguido o cargo, né? Então, agora só tem as lideranças municipais, as presidentes municipais. E esse trabalho é importante porque é um trabalho de base. Não adianta a gente falar de política dura todos os dias se nós não tivermos a cama cultural para se deitar. Então, se essa cama não está feita, se não tiver trabalho de base, militância, se não tiver pautas que contemplem a mulher conservadora, a mulher liberal, a mulher evangélica, a mulher católica, se o eixo não for esse, se for só um eixo de reação à esquerda, nós não teremos resultado efetivo na política, em Brasília, na política dura. Então, é muito importante essa reconciliação, se é ou não de maneira genuína. Aí realmente é um âmbito privado, é um âmbito da família. Eu acho que não cabe à opinião pública fazer algum juízo de valor em relação a isso. Aí é uma questão que eles têm que resolver lá. O que serve para a gente, o que é extremamente positivo, é essa reconciliação aí do Flávio e da Michelle. Eles, não é, os dois vindo a público, falando, olha, tá tudo certo. E, de novo, bato na tecla, a gente precisa criar uma agenda que seja completamente antifeminista. Não adianta criar projetos que falem da mulher, que tenham como objetivo a mulher e esses projetos serem somente uma reação da agenda da esquerda. A gente não tem vergonha de dizer que o feminismo não nos contempla, a gente não tem vergonha de dizer que o feminismo é só um braço do marxismo, a gente não tem vergonha de dizer que nós não defendemos essa política identitarista, porque senão fica parecendo que é só uma política de sinal trocado, o identitarismo do lado de cá. E isso não é bacana, isso não é legal, isso não contempla a mulher conservadora ou a mulher liberal. Ontem mesmo eu falava lá no Jornal da OS segunda edição que os dois lados estavam patinando para acenar para esse público feminino, né? Tanto a esquerda quanto a direita. Hoje, eu já, claro, disse isso antes do vídeo do Flávio e da Michelle. Hoje, com essa iniciativa dos dois, eu já acho que a direita sai à frente, enquanto a esquerda segue patinando. A esquerda está tentando entender como eles vão usar a imagem da primeira-dama, como eles vão usar a imagem da Rosângela, da primeira-dama. Eles estão tentando essa aproximação com o público evangélico católico e eles estão patinando do lado de lá. Eles não conseguem gerar essa empatia mesmo com esse público. Elas querem agora casar, né, com essa imagem da mulher mais conservadora, da mulher mais tradicional. Quem defende isso somos nós temos orgulho de defender isso, nós não sentimos vergonha. Então, é o momento, acho que é excelente iniciativa dos dois e que é o momento da agenda da mulher conservadora ser ouvida e que esse valor seja verdadeiramente defendido. Até porque é importante a gente colocar aqui, Dri, rapidamente, já te passo a palavra, o Jair Bolsonaro foi eleito com um discurso muito mais conservador. O Jair Bolsonaro não tinha esse discurso de só reação à esquerda. Pelo contrário, ele dizia, não, eu vou combater essas ideias, eu não sou favorável a essas ideias, e foi isso que criou esse fenômeno, do ponto de vista da ciência política, um baita fenômeno, o Jair Messias Bolsonaro. Foi também na gestão do Jair em que as mulheres foram beneficiadas por meio de políticas públicas que tinham como objetivo ajudar todas as pessoas em vulnerabilidade social. A gente tem aquele caso de posse de terra, né? Então que as mulheres tinham um documento ali das suas casas, e isso acabou favorecendo muito as mulheres, mães solteiras, enfim, e era uma política geral. A gente tem o caso também dos homicídios, a taxa de homicídio caindo, isso significa que todos são beneficiados, você não precisa inventar que existe o tal do feminicídio para combater a criminalidade, e isso também beneficiou as mulheres. Então é isso, o foco é na agenda conservadora, na agenda liberal, e que os anseios dessas mulheres conservadoras e liberais sejam atendidos aí por essa nova proposta política. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.